Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meu dileto e amado ouvinte desta emissora de rádio e internauta que nos segue através do nosso canal no YouTube. Que alegria estarmos juntos. Hoje celebramos São José. Às 19 horas estarei na missa de encerramento da festa de São José Operário, na paróquia São José aqui de Formosa. São José é para nós um modelo silencioso de trabalhador justo, fiel e obediente a Deus. A igreja, ao colocar São José no 1º de maio, ensina que o trabalho humano não é castigo. O trabalho vivido com retidão pode tornar-se caminho de santificação. São José trabalhou com as mãos calejadas, no anonimato de Nazaré, não realizou milagres públicos, não pronunciou grandes discursos, não ocupou cargos de destaque, mas sustentou a Sagrada Família, protegeu Maria e educou Jesus no cotidiano. Que grandeza escondida! Neste mundo nosso que valoriza aparência, resultados imediatos e sucesso exterior, São José recorda a dignidade do trabalho humilde. É o que os nossos padres estão meditando em Aparecida, sobre esse trabalho humilde, também nas redes sociais, e no final nós vamos rezar por eles. Hoje, amanhã e depois, quando termina o encontro. São João Paulo II ensinava que o trabalho participa da obra criadora de Deus, quando é vivido com responsabilidade e amor. Nós sabemos que o trabalhador precisa dar dignidade ao seu trabalho, honestidade, por aí vai. Outro dia conversava com um empresário que faliu e ele partilhava que a sua empresa era para ajudar, para fazer o bem, mas ele teve vários gerentes que formaram uma quadrilha dentro da sua empresa e o quebrou. Esses saíram bem e a empresa teve que fechar as portas. Que tristeza, né? Gente que é contratada para trabalhar e passa a roubar da empresa, do patrão. Muito triste. O trabalho digno é aquele que você realiza com o suor do seu rosto para sustentar a sua casa, para sustentar a sua família. Por falar em São João Paulo II, quem quiser aprofundar essa temática, tem uma encíclica do Papa, ela foi logo no início do seu pontificado, Laborem in exercens, é sobre o trabalho humano. Basta você colocar na internet encíclica de João Paulo II sobre o trabalho humano que você vai encontrar. É melhor comprar o livro, né? O livro é pequeno, você leia, risca, anota. Eu acho que é muito importante para nós a gente compreender isso. O trabalho numa visão cristã, não numa visão do capitalismo e nem do comunismo, mas uma visão cristã do trabalho faz muito bem para nós. E aqui eu quero cumprimentar os empresários católicos que têm trabalhado nas suas empresas a dignidade cristã. Hoje nós temos uma grande associação de empresários católicos no Brasil que está crescendo muito. Tem dado formação para os empresários para que a gente possa compreender a missão do empresário e do trabalhador, do operário, dentro da perspectiva da revelação divina, daquilo que Deus quer de nós.
O trabalho é também oração. São José Maria Escrivá dizia, se santifica no trabalho. A santificação no trabalho, que isso já é também uma temática de São Bento, ora et labora. Na sua regra, lá do século V, São Bento já dizia que o trabalho deve ser também um acompanhamento espiritual orante, né? No mês de julho, nós vamos trabalhar aqui no nosso programa com muita firmeza a regra de São Bento, a sua regra, e depois da Imitação de Cristo é a obra mais vendida na igreja. Primeiro a Bíblia, depois a Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, de 1498, e a regra de São Bento, que é uma maravilha, né? Vocês podem adquirir a regra de São Bento nos mosteiros. Aqui em Brasília nós temos o mosteiro de São Bento, é só pedir lá, se vocês não tiver, às vezes, na hora faz pedido e vamos ler a regra de São Bento, porque ela ajuda a gente a compreender, a partir daquilo que é feito para os monges, a dignidade do trabalho. Ora et labora, trabalha e reza, né? Meu irmão, minha irmã, talvez sua rotina seja pesada. Talvez o Senhor enfrente cansaço, exigências, tarefas repetidas, pouca valorização. Talvez trabalhe muito e receba pouco reconhecimento. Muita gente vive um ambiente assim. Isso é pesado para a alma. Muito pesado. O trabalhador precisa ser respeitado na sua dignidade, a dignidade do trabalho. São João Paulo II vai falar profundamente sobre isso na Labora in Exercis, essa encíclica sobre o trabalho humano. Todas as pessoas que trabalham devem trabalhar com honestidade. Todos aqueles que empregam os trabalhadores devem tratá-los também com honestidade e dignidade. A nossa tarefa não é gritar aqui, protestar contra os empresários, contra isso e contra aquilo. Não, a tarefa nossa aqui é mostrar que quem tem os bens, quem é empresário, deve, como cristão, olhar para os seus bens, para a sua empresa com o olhar de Cristo. Não desanime. Você que é empresário, que está passando por crises terríveis, falta de gente para trabalhar, você que passa por dificuldades em razão de uma multiplicidade de burocracia e impostos, em razão desse governo que aí está, não desanime. Nós não podemos desanimar. E mesmo vocês, empregados que vê tantos descontos na sua folha de trabalho, tantos e tantos descontos, e às vezes você não se beneficia tanto disso. Não desanime. O trabalho oferecido a Deus transforma-se em oração. A mãe que cuida da casa, que cuida das crianças, o pai que sai cedo para sustentar os seus filhos, o agricultor que parte para semear, para limpar, para cuidar, o servidor público que levanta cedo para ir servir o povo. E aqui eu quero destacar o seguinte: nós temos servidores públicos maravilhosos, inclusive na área da saúde, que luta para que os doentes, mesmo nesse sistema precário de saúde que nós estamos vivendo, não fiquem sem assistência. Mas nós temos funcionários públicos péssimos, que não trabalham direito, que maltratam as pessoas. Eu sempre recordo uma cena dantesca que eu vi como padre novo, num ambiente do INSS, onde recebia os idosos para averiguação de possibilidade de aposentadoria. E aquelas pessoas maltratando os idosos, gritando com eles. Eu creio que hoje esteja tudo diferente, que isso já tem quase 40 anos atrás. Olha, você que é servidor público, faça seu trabalho com alegria. Aguente as críticas, que também há muita crítica, mas cumpra seu dever adequadamente. A coisa pública precisa ser respeitada. Nós precisamos aprender a respeitar a coisa pública.
Isso está muito difícil, as pessoas estragam. Você vai trabalhar no trator da prefeitura, na patrol, vai trabalhar na viatura e você olha aquele bem ali como se fosse desprezível, você não tem o zelo, não tem o cuidado. Aquilo é seu, é nosso. As coisas públicas são nossas. E o trabalhador público precisa zelar do bem público, né? Como também na igreja. A igreja não é do bispo, a casa episcopal não é do bispo, o carro que o bispo usa não é dele, os padres também. É um bem público, um bem eclesiástico, um bem canônico, né? E nós não podemos, os católicos não podem estragar as coisas da igreja, estragar o centro pastoral, a secretaria da paróquia. Não, se você vai usar o carro da paróquia a pedido do padre para fazer uma diligência, use esse carro como se fosse seu. O professor, o comerciante, o motorista, o sacerdote que serve o povo, tudo pode ser santo, vivido em união com Deus. Santa Teresa de Calcutá dizia: não importa fazer coisas grandiosas, mas fazer pequenas coisas com grande amor. Esse é o segredo de Nazaré. Hoje peça a São José Operário a graça de fidelidade nas pequenas coisas, da honestidade no trabalho e da paz no seu amado coração. Amém. Evangelho de hoje, Mateus 13, 54 e 58. No Evangelho, Jesus volta à sua terra e o povo pergunta: não é ele o filho do carpinteiro? Essa expressão recorda a vida escondida de Nazaré, onde Jesus viveu seus longos anos num ambiente simples de trabalho com seu pai custódio São José. Depois, o texto mostra que muitos não acreditaram nele por causa da familiaridade, daquela proximidade com Jesus. Meus diletos irmãos, Deus costuma se manifestar no simples, no cotidiano, no humilde. O Filho de Deus quis ser conhecido como filho do carpinteiro. Isso dignifica toda a vida simples de todo trabalho honesto. Que este Evangelho nos ajude a situar nossa vida dentro do mundo do trabalho. Amém. Para encerrar o nosso programa, esse momento humilde aqui com vocês, nós vamos rezar a oração do 20º Encontro Nacional de Presbíteros, que está acontecendo em Aparecida. Mais de 500 padres estão ali, de todo o Brasil, de todas as dioceses. Nós vamos fazer esta oração pelos sacerdotes, ou para os sacerdotes. Espírito de fé. Espírito do Senhor, dom do ressuscitado, aos apóstolos reunidos no cenáculo, inflama de paixão a vida dos teus presbíteros. Preenche de amizade discreta a sua solidão, faze-os enamorados da terra e capazes de misericórdia diante de todas as suas fraquezas. Conforta-os com a gratidão do povo, com o óleo da comunhão fraterna. Restaura seu cansaço, para que não encontrem apoio mais suave para o seu repouso, senão no ombro do Mestre. Liberta-os do medo de não mais conseguirem. De seus olhos partam convites a transparências sobre-humanas. De seu coração brote uma audácia entrelaçada de ternura. De suas mãos escorra o crisma sobre tudo aquilo que acariciarem. Faz resplandecer de alegria os seus corpos, reveste-os com vestes nupciais e cinge-os com os cintos de luz, para que para eles e para todos o esposo não tarde. Amém. Como nós estamos no mês de maio, mês de Nossa Senhora, mês também do Divino Espírito Santo, a gente termina pedindo
Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Tenham todos uma abençoada sexta-feira de penitência e oração pelos nossos sacerdotes.